Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra que o Senhor nos trouxe. Está narrada por Lucas em seu Evangelho. Capítulo 16, o Evangelho narrado por Lucas. Iniciaremos do verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e se casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Já o discurso do Senhor Jesus incomodava, perturbava aquele grupo de pessoas, porque ele tinha feito uma parábola. E aquela parábola dizia a respeito à própria natureza humana e a natureza divina que há em cada um de nós. Parábola do mordomo infiel. E ele havia dito também que não tem como uma pessoa amar a Deus e amar ao mundo, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Porque os amigos partilham valores e diversões e diálogos.
Entre os amigos existem coisas em comum, coisas que de lado a lado, de parte a parte, eles divertem, distraem, comunicam-se. E aqui o Senhor estava mostrando exatamente isso, irmãos, um pouco antes, porque os fariseus, eles eram avarentos, eles gostavam só de acumular, corria atrás só do dinheiro, dos prazeres. Como que se faz amizade com o mundo? É só nós tomarmos assento em todas as diversões que o mundo nos propõe. Porque eu já vi pessoa falar comigo, eu não mato, eu não roubo. Faz muito bem de não matar e de não roubar, porque são pecados. Mas tem muitas coisas que as pessoas não fazem, mas fazem outras. Quem tropeça no mandamento, tropeça em tudo. Se eu não amar meu próximo, eu já tropecei na lei do Senhor, na graça. Tem muitas coisas que nós somos livres, nem por isso nós podemos nos justificar. Paulo fala, em nada eu me sinto culpado, nem por isso me dou por justificado. É Deus quem me julgará. Então, irmãos, começa a palavra hoje nos orientando nisso. Não podemos ser amigos de Deus se nós formos amigos do mundo. O Senhor disse assim para os seus discípulos, sabe por que o mundo não gosta de vocês mais? É porque vocês não são mais do mundo. Eu coloquei em vocês a minha palavra, ela cresceu e transformou o jeito de vocês sentirem e viverem, e agora o mundo não consegue se comunicar bem com vocês, porque vocês já não podem partilhar dos mesmos prazeres, das mesmas diversões. Por isso que nós temos que restringir. Sabe o que diz o apóstolo? Eu subjugo meu corpo à servidão. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, mas nem tudo me convém. Eu poderia fazer muitas coisas pela minha liberdade, mas pela minha consciência eu não as farei. A minha consciência me amarra, ainda que a liberdade me mantenha solto. A amizade com o mundo é mais comum do que se pensa entre os crentes. Mais comum do que se pensa. Porque gradativamente o homem e a mulher, o moço, a moça, vai se enturmando com aquilo que as pessoas aí fora vivenciam, a ponto de muitos hoje não considerar mais algumas coisas como pecado, como se Deus tivesse mudado. Uma coisa que acontece com Deus é isso, Ele é imutável. Aquilo que é perfeito não sofre mudança, irmãos. A mudança é própria da imperfeição. A perfeição não tem mudança. Se nós tivermos que fazer uma análise, de quem é que nós estamos ficando mais amigos? Do mundo ou de Deus? Porque também tem essa opção maravilhosa, ser amigos de Deus. Amigas de Deus. Vocês lembram aquela vez, narrada lá pelo apóstolo, a primeira pessoa que viu Jesus, a primeira pessoa que entrou lá, que olhou o sepulcro, que conversou com os anjos, foram discípulas, porque tornaram-se amigas do Senhor. E quando eles falavam, o Senhor falava isso, eles ficavam furiosos. Mostrava, porque esse aqui ele tinha acabado de falar. Olha, se vocês forem amigos do mundo, vai acontecer uma coisa triste com vocês. Vocês vão parar de gostar de Deus. Se vocês ficarem muito amigos de Deus, vai acontecer uma coisa, vocês vão parar de gostar do mundo. São caminhos naturais, eles são totalmente opostos. Vocês vejam que a descrição que nós vamos ler aqui, rever, os caminhos são opostos e nós temos que fazer assim essa verificação. Vocês vejam, eu falo sempre isso, às vezes está em voo internacional, a pessoa está com o ticket na mão, já olhou o voo, pôs no bolso, passou a meia hora, ele
Ele olha outra vez, eu não posso perder o voo. Nós temos que dar uma olhada como que está a nossa relação com o mundo e com Deus. Porque a morte, irmãos, para nós não é problema, mas pode ser um grande entrave se nós não tivermos amigo de Deus. Esses fariseus, eles eram avarentos, eles ouviam essas coisas e zombavam dele, porque Jesus não dava valor naquilo que eles davam valor. O que o mundo valoriza para Deus não tem valor nenhum, irmãos. Se fôssemos listar aqui a lista de coisas que o ser humano dá muito valor, para Deus, elas são lixo. O que pode, desse mundo aqui, que as pessoas dão muito valor, acompanhar após a morte alguém? Medite nisso. O que anda com você? São exatamente as características de Cristo impregnadas no seu caráter. E elas só vão ficar impregnadas se vocês e nós ficarmos amigos de Deus, ainda que, de alguma maneira, vivendo no mundo, não sermos mais do mundo. O Senhor falou, vós não sois daqui, eu também não sou daqui mais. Paulo, quando ele escreveu uma das suas cartas, ele falou assim, combati contra as bestas em Éfeso. De que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Aqui um grande combate, e não é contra a carne nem contra a sangue. Quem briga com uma pessoa e vai tirar a mágoa na mão, na violência, é porque não entende a palavra de Deus. Nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os poderes, os exércitos espirituais da maldade que habitam em cima de um grupo de pessoas que é chamado ira, espíritos da ira. Eles andam por sobre a atmosfera e governam o ser humano e querem nos governar também. Todas as vezes que você tiver que confrontar alguém e sair para uma discussão, sair para um debate pessoal, para e medita e fala, eu sou amigo de Deus. Eu não entro no combate dessa maneira. Meu combate não é desse jeito. Eu combato diferente, eu combato em comunhão, oração e com fé. A fé é a coisa mais temida pelo inimigo. Uma pessoa que tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, ela abre e fecha portas. A fé é capaz de nos fazer enxergar coisas onde nada existia. Vocês viram que Elias, ele escutou a voz do Senhor. É o que bastava. Vai ter uma chuva bem forte aí. Mas não tinha nenhuma nuvem no céu. Vai chover. Pode falar para Acabe que vai chover. Ele orou a Deus, não veio chuva, não veio nuvem, não veio nada. Falou, não. Mas eu conheço meu Senhor, oro mais. 2, 3, 4, 5, 6. Ele pôs até a cabeça entre as pernas dele. Ele fez um gesto de humilhação. Está vendo alguma coisa agora? Falei, agora eu estou vendo. Uma mãozinha, uma nuvenzinha tão pequena, tamanho de uma mão de um homem assim, lá longe. Falei, já vem um chuveiro por aí. Pode falar para cá, embora que a chuva vai cair. Deu um temporal lá. Entrou pelo caminho da fé. Hoje, o Senhor te propõe e nos propõe. Vamos viver se há a fé e de tal maneira recusar o mundo. Recusar o mundo. Muitos falam, eu não estou no mundo. É, claro que nós estamos no mundo, mas no sentido espiritual não. Mas a gente tem, eu ouvi isso uma vez, eu acho importante. São duas etapas, né? Nós saímos do mundo, quando nós paramos de compartilhar com que aquilo que o mundo compartilha e é pecado. E a fase posterior é quando o mundo sai de nós. É quando nós tiramos de nós tudo que nós pegamos de lá. Essa é que é a posição maravilhosa. O Senhor Jesus reprovava eles. Vós vos justificais a vós mesmos diante dos homens,
Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eles se achavam, eles vestiam de roupas muito bem aparamentadas, e eles eram respeitados demais. Eles tinham os filatéricos, onde eles andavam as pessoas abaixavam a cabeça, chegava para ele, chamava ele de pai, de mestre, beijava a mão deles. Você falou assim, mas vocês são assim respeitados? Porque as pessoas não conhecem vocês por dentro. Eu conheço vocês. Eles respeitam vocês porque vocês têm fachada. Mas isso aqui não me engana, eu conheço vocês. E isso aqui é bonito, porque no nosso meio tem pessoas que às vezes não tem nada, não tem fachada e nunca vai ter. Mas eu falo, eu te conheço por dentro, você é minha amiga, você é meu amigo. O Senhor não se deixa impressionar pelos homens, porque seria absurdo nós pensarmos isso. É o que os religiosos daquela época faziam e fazem até hoje. Eles querem impressionar pela aparência, pela boa oratória. Paulo falou, eu quando fui ter com vocês, eu não fiquei fazendo um discurso muito rebuscado, porque vocês ficassem impressionados com a minha erudição. Não. Eu fui falar com vocês, meu assunto é esse, é Jesus Cristo crucificado. Meu assunto é só esse. Meu assunto é a cruz de Cristo, que tirou a minha miséria e pregou lá. E eu vivo essa cruz de Cristo todos os dias, porque nela eu fui justificado. Por isso, queridos, nós temos que realmente fazer uma revisão na nossa história, um check-up. Tem multinacionais que fazem um check-up nos funcionários anual, fazer um check-up. Hoje o Senhor propõe um check-up de nós. Como estamos com relação ao mundo em relação a Ele? Porque esses escribas não estavam bem, não. Eles, perante a eles mesmos, eles eram maravilhosos. Mas perante Deus, eles eram sepulcros caiados. Não se deixavam, eles se deixavam impressionar com eles mesmos, porque eles eram muito paparicados. Mas o Senhor falou, a lei e os profetas duraram até João. Vocês entendem isso aqui? Não se joga a lei fora. O que está escrito aqui não foi jogado fora. O que está aqui é palavra de Deus, é profético. O que ele diz é o seguinte, a lei e os profetas, tudo que está aqui no Antigo Testamento, aponta na minha direção. Se você extrair todo o conteúdo do Antigo Testamento, você vai perceber que a mensagem do Antigo Testamento é Cristo. Ele é o projeto. Chegou o tempo do cumprimento do projeto. Ele chegou, é isso que ele está falando. Não adianta buscar mais apoio na legalidade, na lei. E tem pessoas que buscam apoio na sua religiosidade. Nós temos que buscar apoio no nosso convívio com Cristo, irmãos. É isso aí, o Espírito Santo que pode ministrar isso por nós. Ele falou, é mais fácil passar um tio, é mais fácil passar a terra e o céu do que um tio da minha lei, da lei. E aqui ele entra no assunto logo em seguida que pesava sobre eles. E pesa sobre muitos ainda, hein? Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você vê que o Senhor Jesus não fica passando pano quente, alisando. Eles eram adúlteros, mentirosos. O Senhor deixou claro, aquele que deixa a mulher e procura outra é adúltero. A mensagem era forte. Hoje tem muitos lugares por aí que já não preocupam mais com isso. É natural, o mundo mudou. Deus não mudará. A palavra permanece para sempre, irmãos. Aí entra nessa redação, nessa narrativa de um homem rico e de um homem pobre. Um era tão pobre, mas ainda a pobreza não era tudo. Ele tinha doença, ele tinha chagas, feridas abertas. E ele comia de migalhas, de restos que sobravam da casa do rico. Quem tirava dele um pouco da dor eram os cães que lambiam as suas feridas. Morreram ambos. Aqui faço um cenário do que existe nesse mundo e do que existe
no outro mundo. Aqui parece que tudo que está em volta de nós é o que existe, mas irmãos, a vida humana, quando ela termina, nós saímos dessa dimensão e entramos em outra dimensão. Não é uma dimensão física. Não há como o ser humano entrar nessa dimensão com tecnologia nem consciência. É inatingível. Aquilo que nós chamamos de realidade, às vezes é fantasia. Irmãos, quando vocês observam o pôr do sol, vocês estão olhando para o passado. Sabia isso? O sol está se pondo, a pessoa olha o sol, que bonito o pôr do sol. Mas aquilo ali é passado. Sabe por que é passado? Porque a luz do sol demora 8 minutos para vir do sol até na terra. Enquanto o sol está se pondo para nós, o sol já não está. Aquilo já aconteceu, é que o tempo de chegar a luz até aqui demora. Tem estrelas que eles olharam no passado aí, ó. Eu vi até uma delas, não me lembro o nome. Foi em 1950 e poucos. Essa estrela tinha morrido há muito tempo, que essa estrela não existe mais. Mas demorou tanto para chegar a luz dela aqui, e só depois dela morta que a luz chegou. Vocês percebem que nós vivemos num mundo que tem até o que nós achamos que é, não é? E o depois? E o depois? Eu falo sempre isso. Irmão, se o ser humano pudesse conhecer assim, conhecer mesmo, entrar num ambiente desse aqui, porque quem foi no céu tem registro. Quem for no inferno, aqui na Bíblia não tem registro, eu não me lembro de ter visto. Quem foi no céu precisou de um espírito esbofetear a face dele para ele não ficar soberbo. Foi Paulo. Agora, quem foi no inferno, eu acho que se alguém tivesse ido lá e voltasse, não precisava de nenhum espírito perturbar ele mais. Eu acho que ele ia acampar dentro das igrejas. Nunca que eu quero ir para esse lugar terrível. Essa é a narrativa que está aqui, irmãos. É o rico que tem tudo na mão. Esse rico aqui, irmãos, ele figura também a riqueza do mundo. Vocês lembram qual foi uma das linhas de tentação do inimigo com Cristo? Foi aqui, ó. Levou ele no alto de um monte e mostrou o mundo e a sua glória. Tudo que um homem pode ter de diversão e de prazer, tudo que um homem pode se impressionar, tudo que traga prazer e alegria, foi mostrado para ele. Num relance de tempo, todos os reinos da terra, toda a glória, toda a sorte de prazeres. Tudo isso é meu, e eu te darei, tão somente se você se ajoelhar e me adorar. Eu passo todo o comando para você, porque tudo isso é meu. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter helicóptero, pode ter avião, mas se ele tiver o coração voltado a Deus, não tem problema. A questão aqui é que a riqueza possuiu esse homem. Ele não possuiu a riqueza possuiu ele. Tem pessoas que são possuídos pela riqueza, possuídos pelo nome, possuídos pela titulação acadêmica, pela influência política, pelo corpo. Tem pessoas que são possuídas pelo corpo, normalmente as mulheres, mas os homens também. O corpo é que possui a pessoa. Ostenta, mostra, desnuda, é um requinte de sensualismo. É vista, tirada, fotografia, filmado, tratada como semideuses, homens que andam seminus, mulheres que andam seminuas. É o mundo. Será que o crente pode estar junto de um negócio desse? Pode participar, pode assistir um desfile desse aí? Será que nossa escala de valores não está sendo trocada? Será que nós não estamos sendo trapaceados? Eu não tenho nada contra a academia, mas tem pessoas que só vão na academia para modelar o corpo e vestem uma veste tão apertada que é sensual. Como que pode uma mulher santa sair com o corpo assim, mostrando o corpo provocante na rua? Como que pode os homens fazerem a mesma coisa hoje?
Quem fica amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas isso aqui não é nada. Bom, nada preocupa muito. Os grandes tropeços, as grandes quedas, sempre são decorrentes de pequenos tropeços sucessivos. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo isso aqui é meu, eu tenho de tudo. Eu tenho um quitute, eu tenho um prato para quem quiser. Eu tenho um paladar variado. E ele não está falando de dentro do inferno, ele está falando da terra. Eu tenho oferta para todo mundo. E cada dia vai ter um para tentar. Uma proposta aqui, outra ali. E se nós não estivermos firmados no Senhor, nós podemos ser tragados pelo mundo. Não é que nós somos vencidos, porque quem está dentro de nós é invencível. É a nossa escolha que faz isso. Se eu for ao pecado, Deus não vai me segurar. Mas se o pecado vier a mim, Cristo vai me fortalecer. E todas as vezes que o pecado foi até você, Cristo te fortaleceu. Essa é a proposta do Senhor. Não sermos amigos do mundo, sermos amigos de Deus. É a coisa mais maravilhosa. Essa pessoa morreu, olha o que aconteceu, morreu, para nós acabou, enterrou o corpo, acabou. Não, mas a coisa não é assim. Se fosse assim, estava fácil. Eu falo sempre, irmão, se morrer, acabasse com tudo, os mais malditos dos homens, eles não teriam medo de nada. Olha o Hitler, hein? O que ele fez na terra? Será que se morresse, acabasse tudo, seria bom demais para quem é mal? Seria ruim demais para quem é bom, porque não teria aproveitado nada, que ainda por cima acabou. Era um problema sem solução. A questão é que quando morre, a coisa começa do outro lado, aí que a coisa piora. Quem é ruim do outro lado, ele vai ver o que ele fez de ruindade e vai receber de eternidade em eternidade. É o que aconteceu com o rico e com Lázaro. Eu pergunto para vocês, qual é o nome desse rico? Eu não sei, aqui não fala. E o pobre, o miserável tem nome, chama Lázaro. Vocês lembram de Ana e Penina? Eu não sei o nome do filho de Penina, mas de Ana que sofreu, eu sei, chamava Samuel, um grande profeta. O que é muito alto perante os homens é miserável diante de Deus. O que é desprezível pelos homens, Deus põe lá em cima, que é fé, santidade, respeito. Vivencie a santidade na sua vida e você verá que sua relação com Cristo vai sempre melhorar, cada ano. Esse mundo, irmãos, é uma farsa. Acabou a vida do rico, caiu dentro do inferno. E alguém pode perguntar, o inferno está habitado? Apocalipse dá testemunho que sim. Lá fala assim, a morte dará conta dos seus mortos, o inferno vai dar conta dos seus mortos. É textual, é bíblico. Tem pessoas que saem daqui e já caem dentro do inferno, porque o inferno também não é definitivo. Tem um lugar pior que o inferno ainda, que é o lago de enxofre e fogo. A pessoa sai daqui e cai dentro do inferno. Se ela pudesse voltar, ela voltava. Vou consertar a minha história lá, você está louco, eu não quero vir aqui não. Foi isso que aconteceu. Ele caiu dentro do inferno rico. Na terra ele devia ter um nome bom, porque todo rico é famoso, tem nome, todo mundo respeita, não é? Mas no inferno, rico e pobre se misturam no fogo. Aqui assim, o rico, eles fazem exceções, fazem até a lei afrouxa para alguns ricos, hein? Rico faz tudo aqui, mas lá a coisa é diferente. Lá não tem trapaça, lá não tem suborno. O rei não se impressiona com ninguém. E sabe quem tem a chave do inferno? É o próprio Senhor. Ele viu lá em cima, Lázaro, meu pai Abraão, deixa Lázaro me colocar água na boca, está muito ruim aqui, esse fogo aceso. Eu falei, não, você só recebeu bens, não é porque ele era rico, porque tinha dinheiro, é porque a riqueza possuiu ele. Se vê claramente, ele não tinha misericórdia, ele não tinha sentimentos. Você se divertiu, se regalou. A vida para você foi um grande momento de diversão. Você não se preocupou com nada. Agora você recebeu, tudo que você tinha já recebeu. Agora você vai pagar a sua existência aqui. E Lázaro no seio de Abraão.
Irmãos, que contraste. O que para o homem é vil, para Deus é muito elevado. E para aquilo que o homem, muitas vezes, irmãos, honra tanto, para Deus não tem valor nenhum. Qual o melhor sentimento que um ser humano pode ter, irmãos, além do amor? Eu não conheço. A Bíblia também não conhece. Nós somos chamados para viver a graça de Cristo, é nos enchermos do amor de Cristo em nós. E Deus é tão bom que Ele faz uma coisa acontecer. Quando nasce uma criança, numa casa, o pai e a mãe, se não for uma pessoa tomada de um sentimento perverso, eles começam a gostar daquele bebezinho cada vez mais. À medida que o bebê cresce, o amor aumenta. Deus deixa o ser humano experimentar o amor dentro do seio da família. Mas o mundo agora quer entrar na igreja e não quer mais, quer acabar com as famílias. É o berço do amor primeiro. Uma mãe que não ama o filho, um pai que não ama o filho, ele nunca vai amar ninguém mais, irmãos. Qualquer pessoa que ele fala que ama é mentira, pode esquecer, é hipocrisia. O amor nasce dentro de casa. Qual pai, a mãe que não ama seu filho? Ora, se um pai e uma mãe amam o filho, irmão, esse sentimento é que Deus tem por nós. É por isso que Ele se preocupa. Tem criança que vai pôr, eu tenho um netinho, deixa ele só de pôr um dedo no fogo, ele quer puxar as coisas, ele quer pegar o copo e puxar. Cabe a mim repreender os instintos, porque ele não tem noção de perigo. Ele vê um cachorro e quer pôr a mão na boca do cachorro. Quem que diz, não pode, filho, esse aqui não pode fazer. É assim que nós somos assim como crianças, tem coisas que nós não entendemos, nós estamos na beira de um perigo e nós queremos ir dar um passo à frente. Aí sucede conosco algumas coisas que nos faz sofrer. Poxa, alguma coisa não deu certo na minha vida, eu ia tão bem, mas de repente deu errado. É Deus tirando você do abismo, é Deus tirando você da queda, é Deus tirando você da vergonha, é Deus, o Pai, cuidando do filho. O maior homem que esteve aqui, ninguém foi maior do que ele, João Batista. O Senhor disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi superior a João Batista, ninguém. Portanto, aí, todos os apóstolos ficaram menores do que ele, evidentemente. Esse homem aí, a glória dele era uma só: apontar Jesus e falar dele. Vocês percebem como que são diferentes os valores de quem está num ambiente da graça e num ambiente do mundo? Qual que seria natural? Mas ele fala, olha, eu vou apresentar para vocês, eu sou precursor dele, sou eu que vou indicá-lo, eu sou o porta-voz de Jesus. Para falar com ele, fala comigo porque eu levo até ele, eu sou porta-voz. É assim que os homens fazem aqui. Eu sou porta-voz, eu que falo em nome dele. Quando João viu Jesus, ele era pobre, vestia vestido de camelo, couro de camelo, comia mel silvestre. Eu acho que ele não tinha lugar de morar direito, porque ele vivia nos desertos. Eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele. Ele é a razão de tudo. Eu não sou nada, Ele é tudo. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Para os homens Ele não valeu nada, mas para Deus, eu nunca vi um homem dessa envergadura. É o maior homem que já passou por aqui, porque Ele se abaixou para levantar Jesus, o nome dele perante todos. Ainda quiseram colocar ciúme nele. Escuta, mas aquele povo que você tinha aí como seus discípulos, agora está tudo seguindo Jesus. E é para seguir mesmo? Eu já falei para vocês, Ele é a luz, eu não sou luz. Ele é que é a luz, eu não sou luz. Mas ele falou uma coisa tão bonita, não é? Quem tem a esposa é o esposo. É por isso que, irmão, nós temos que meditar nisso, irmão. Nós temos que ser amigo de Deus para ser esposa, a figura da noiva. Quem tem o esposo é a esposa. Mas o amigo do esposo fica alegre quando escuta a sua voz.
Ele se intitulou humildemente, sem fazer muito barulho, eu sou amigo dele. Ele não veio para mim, ele veio para buscar um povo, resgatar um povo. Eu apenas fiquei de fazer um anúncio antes, para que quando ele chegasse o pessoal não revoltasse e ele tivesse que destruir todo mundo. Eu fui o pacificador da chegada do Senhor. O Senhor Jesus falou assim: esse é aquele do qual se diz: eis que enviarei meu anjo perante a tua face. O inferno continua recebendo clientela todo dia, viu? Milhões de pessoas morrem todos os dias. E eu posso falar sem medo de errar que milhões delas caem dentro do inferno. Se nós tirássemos uma filmagem ou uma gravação dos gritos de horror, que deve ser isso aí, ia assombrar a humanidade. Mas por outro lado, o seio de Abraão, que é o paraíso, é o nosso paradeiro. Sabemos isso, irmãos. O reino de Deus não é feito de aparência. O Senhor falou assim: vocês não vão dizer, o reino meu aqui é o meu, porque meu reino já está entre vocês. Ele reinava sobre aqueles homens, e hoje ele reina sobre nós também. Ele sobre nós é rei, é o rei Jesus, e reina pelo Espírito Santo que ele enviou no seu coração. Pelo Espírito Santo em você ele reina, governa, instrui, ensina, protege, repreende e, pode ter certeza, transforma. Grande parte do nosso ser está em pleno processo de transformação. Até o final de nossa jornada, chegaremos lá, conforme Ele propôs para nós. A parábola do mordomo infiel que ele falou antes, mostrava o mordomo recebendo uma ação de despejo da casa. Ele tomava conta de uma casa e ia falar com ele: você vai ser despedido, pode deixar a casa aí. Ele falou: puxa vida, eu não tenho onde ir. Eu também não quero ficar pedindo esmola. Eu já sei o que eu vou fazer umas amizades aqui para quando eu sair daqui eu ter com quem encontrar. Sabe como é que é feito o despejo, queridos? Sabe como é que vem o requerimento de despejo do mordomo? É quando vem uma sentença de um médico e fala: ó, pelo que eu vi aqui nos exames, infelizmente, nós não temos mais o que fazer com você. O mordomo vai deixar a casa. A casa fica no cemitério e o mordomo vê para onde que ele vai. Se vai para o Hades ou vai para o seio de Abraão. Essa é a proposta. Nós somos apenas o mordomo dessa casa, porque nós não construímos nada. No dia que vier a ação de despejo, se você for amigo e amiga de Deus, você vai para as moradas eternas. Quem não for, vai para os gemidos eternos. É a palavra de Deus. Deus seja louvado. As orações são sempre feitas pelos irmãos que estão aqui do ministério. Alguém virá fazer oração aqui de agradecimento. Unidos, oremos a Deus.